Nessa videoaula nós vamos fazer a correção da atividade da aula anterior, que abordava as relações trigonométricas fundamentais, bem como abordava essas mesmas relações em ângulos notáveis. A primeira questão, nós temos aí um texto inicialmente, que ele vai ser considerado para as questões de 1 até 3. A figura abaixo, ela mostra um painel solar de 3 metros de largura, equipado com um ajustador hidráulico. Então você tem aí o ajustador hidráulico na vertical de medida Y. À medida que o Sol se eleva, o painel é ajustado automaticamente, de modo que os raios do Sol incidam perpendicularmente nele. Então, por exemplo, quando o Sol está próximo do horizonte, você vai ter então que esse ajustador hidráulico Y ele vai ter uma altura maior, para o painel ficar quase na vertical. E à medida que o Sol vai subindo, vai chegando próximo do zênite, próximo do meio do céu, como se diz, esse Y vai diminuindo, o ajustador hidráulico vai diminuindo, para que os raios solares incidam de maneira perpendicular a esse painel. Além disso, observando a imagem, a gente pode perceber que o comprimento do painel é de 3 metros. A gente percebe que a distância do ponto A, onde o painel toca o solo, até o ponto X, onde o ajustador hidráulico está fincado no solo, essa distância vale X, ou mede X. E aí a gente percebe que o ângulo entre o painel e o solo é um ângulo θ. Dito isto, a primeira questão. Determine o valor de Y em metros em função de θ. Pessoal, vamos pensar o seguinte. A partir do ângulo θ, o Y é o cateto oposto. Por quê? Porque o θ está do lado esquerdo e o Y, que é o ajustador hidráulico, a medida do ajustador hidráulico, está do lado direito. Então o Y é o cateto oposto. Além disso, nesse triângulo retângulo formado, nós vamos ter então que o 3 é a hipotenusa. Então, observando o triângulo em amarelo, nós vamos ter então cateto oposto Y, hipotenusa 3. Lembrando, cateto oposto ao ângulo θ. Por que eu falei isso? Porque nós devemos aqui delimitar, nós devemos aqui observar qual é a razão trigonométrica que eu devo utilizar. Como nós temos o 3, que é a hipotenusa, e nós queremos saber uma relação que envolva o Y, que é o cateto oposto, nós temos que pegar a relação trigonométrica que envolva hipotenusa e cateto oposto. Essa relação é a do seno. Então nós temos que o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto então é o Y sobre a hipotenusa que mede 3. O que nós vamos fazer aí? Faça produto dos meios pelos extremos. Então Y é igual a 3 vezes o seno de θ. Bem, se Y é igual a 3 vezes o seno de θ, nós temos então que a resposta correta é o item A. A segunda questão, ainda do mesmo texto, ainda do mesmo enunciado. Para θ igual a 60 graus, qual o valor do Y em metros? Bem, aqui é bem simples, Nós já sabemos da questão anterior que o Y é igual a 3 vezes o seno de θ. Desse modo, então, se eu tomar esse θ igual a 60 graus, é só pegar no lugar do θ, colocar 60 graus. Então o Y ficaria 3 vezes o seno de 60 graus. Lá daquela tabela das razões trigonométricas fundamentais nos ângulos notáveis, nós sabemos que o ângulo de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então o Y vai ficar 3 vezes raiz de 3 sobre 2. É só você pegar 3 vezes a raiz de 3, dá 3 raiz de 3 sobre o 2. Portanto, para θ igual a 60 graus, Y é igual a 3 raiz de 3 dividido para 2. De maneira que a resposta correta é o item A. Terceira questão. Para θ igual a 60 graus, qual o valor de x? Bem, aqui primeiro nós vamos ter que observar alguma razão trigonométrica envolvendo o x. Se nós observarmos o triângulo destacado, nós temos que o x, em relação ao ângulo θ, ele é o cateto adjacente. Como ele é o cateto adjacente, eu posso utilizar a definição do cosseno. O cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então vamos lá. Desse modo, o cosseno de θ vai ficar, então,
Como eu quero o θ sendo 60 graus, então seria cosseno de 60 graus igual ao cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que mede 3. Mas nós sabemos que o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é igual a x sobre 3. Faz o produto dos meios pelos extremos. 2 vezes x dá 2x, igual a 1 vezes 3, que é 3. Se 2x é igual a 3, então x é 3 sobre 2. Beleza. Sendo x igual a 3 sobre 2, nós temos que a resposta correta é o item C. Quarta questão, da Universidade Federal de Alagoas. Um observador se encontra a 12 metros de um edifício e vê o seu topo sob um ângulo de 60 graus, conforme a figura abaixo. Então, você tem na figura abaixo um observador. Vejam que esse observador tem 1,60 m de altura. Ele observa o topo de um edifício de altura H. Para ele conseguir enxergar o topo desse edifício de altura H, estando a 12 metros de distância do edifício, ele tem que levantar o seu olhar de um ângulo de 60 graus. Bem, se o piso da rua é horizontal e os olhos do observador se acham a 1,60 m acima desse piso, ou seja, a distância do solo até a altura dos olhos do observador é 1,60 m. A altura H do edifício é quanto? O que nós vamos fazer? Inicialmente, nós vamos observar esse triângulo que eu vou destacar. Nesse triângulo destacado, observando a partir do ângulo de 60 graus, nós temos que o cateto adjacente é 12 e nós podemos calcular o cateto oposto. O cateto oposto que eu vou chamar de y. Esse cateto oposto ele vai ser a distância da altura dos olhos do observador até o topo do prédio. Beleza. Como nós temos aí cateto adjacente, que é 12, e dá para descobrir o cateto oposto, que é y, cateto oposto, cateto adjacente, eu posso utilizar a definição da tangente. Então, a tangente 60 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos substituir. A tangente 60, nós sabemos que ela vale raiz de 3. Isso é igual ao cateto oposto, que é y, sobre o cateto adjacente, que é 12. Vamos fazer produto dos meios pelos extremos. Então, o y é 12 vezes a raiz quadrada de 3. Como nós estamos numa questão contextualizada, é interessante substituir. Então, a raiz quadrada aproximada de 3, 1,73. Multiplicado por 12, nós temos que o y vale aproximadamente 20,76. Bem, mas será que essa já é a altura do prédio, do edifício? É claro que não. Lembrem do que eu falei. Toda vez que nós tivermos uma questão onde eu tenha a altura dos olhos do observador até o solo, a gente vai ter que somar essa altura no final. Então, nós vamos ter o seguinte, a altura do prédio vai ser o y mais 1,60 m, que é a altura dos olhos do observador até o solo. Como o y é 20,76, ao ser somado com 1,60 m, a gente vai encontrar 22,36. Ou seja, então, nós temos um edifício de 22 metros e 36 centímetros de altura. E desse modo, a gente tem que a resposta correta é o item D. Por quê? Porque a questão pede qual é a altura aproximada. Aí você vai ter que descobrir o seguinte, 22,36 está mais próximo de 22 ou mais próximo de 22,80? Pessoal, 22,40 é exatamente o meio entre 22 e 22,80. Percebam que 22,36 está antes de 22,40. Então, ele está antes da metade. Se ele está antes da metade, ele está mais próximo de 22. Por isso que a resposta correta é o item D. E dessa forma, claro, a gente finaliza essa videoaula, onde a gente corrigiu a atividade que abordava as relações trigonométricas fundamentais.